Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Começando agora a nossa live Crise, Psicologia e Política. Estou esperando o Rafael Chiusi entrar e pedir, solicitar para entrar para a gente começar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, o Rafael já entrou, vamos lá. Visualizar. Solicitação. Transmitir ao vivo. Chiusi. Vamos esperar ele entrar, porque as coisas são meio lentas aqui, aguardando. Olá, professor Rafael Chiusi, que prazer ter você aqui. Antes de passar a palavra para você, deixa eu dizer para as pessoas que estão entrando aí. Rafael Chiusi é professor lá na Universidade de Toronto, é psicólogo, mestre e doutor em psicologia. A gente trabalhou juntos durante muitos anos na Universidade Metodista, inclusive trabalhamos no mesmo curso um tempo, né, no curso de Publicidade e Propaganda, e agora o Rafael está lá em Toronto há alguns anos também, ele vai contar um pouco mais disso. A gente vivia batendo papo, conversando sobre o ambiente político, um comentando o post do outro e tal. Eu falei, pô, por que não convidar o Rafael para participar de uma live para a gente bater papo, né? Porque, como eu disse para ele, eu não sou entrevistador, não sou jornalista, mas eu acho que dá para a gente bater um papo bem legal para entender um pouco, primeiro do cenário do Canadá, o cenário do Brasil, o Covid, o mundo, e também para entender que raio é esse que está acontecendo na política brasileira e talvez até um pouco na política mundial, esse radicalismo, quais são algumas raízes psicológicas disso. Então, antes de mais nada, obrigado e me conta um pouco como é que são as coisas aí, Rafael. Obrigado, Kleber. Me ouve bem? Sim, tudo em ordem. Obrigado pelo convite. A gente mudou para o Canadá, vai fazer agora 4 anos. Mas mesmo morando aqui, a gente acompanha notícias, pelo menos eu acompanho notícias todo dia do Brasil. Como eu sempre digo, meu passaporte ainda é azul, então minha família está toda aí, então a gente acompanha. Eu acho que eu tenho acompanhado mais notícia morando aqui do Brasil do que quando eu morava aí. Mas é muito interessante ver tudo isso que está acontecendo e agora eu vou até pedir desculpa, assim, em algum momento parece que eu estou colocando, porque eu já fui acusado de muita coisa na internet, inclusive assim, você está morando aí no Canadá, agora você acha que o Canadá é tudo melhor, e não é, mas é que é interessante ver a comparação enquanto morador aqui do Canadá, enquanto residente aqui do Canadá e o que eu conheço aí do Brasil, já mais de 30 e tantos anos morando no Brasil, agora eu consigo comparar. Então, em momento algum vai ser de colocar o quanto isso aqui é uma maravilha, tem um monte de crítica aqui também, mas é interessante ver o comportamento da população como psicólogo, né? Essa é meu interesse principal, ver como é que a população, a liderança se comporta e o que isso acaba causando, né? E uma das coisas que eu acho que me chama muita atenção é a crise de confiança que eu vejo aí no Brasil. Então, assim, todo mundo suspeita de todo mundo. As pessoas são desconfiadas do jornal, do jornal impresso, da Globo, elas são desconfiadas dos políticos, elas são desconfiadas de... E isso, para mim, acho que é uma crise enorme, ajuda a explicar muita coisa que está acontecendo, né? Aqui eu vejo que aconteceu uma coisa muito interessante em nível da política do governo, é que o nosso primeiro-ministro, né, que seria o equivalente aí ao presidente, ele é do governo liberal, ou seja, considerado mais à esquerda aqui, e o nosso premier de Ontário, que eu moro aqui em Ontário, moro aqui na província de Ontário, ele é da ala conservadora, ou seja, diametralmente oposto ao governo liberal. Mas dia após dia, eles têm ido à TV, aliás, isso é uma coisa interessante, todos os dias, tem um pronunciamento do primeiro-ministro e do premier da província, todos os dias, religiosamente, falando sobre o que tem acontecido e tal. E eles têm ido à TV elogiar o trabalho um do outro.
Então, o Premier de Ontário foi à TV, elogiou o primeiro-ministro, elogiou o governo liberal no que eles têm feito as coisas, nas políticas. E o primeiro-ministro foi à TV elogiar o Partido Conservador e apesar de ser oposição, todos têm trabalhado juntos, é uma coisa muito interessante de se ver. É interessante, né? Porque quando a gente observa que, e talvez a gente não tenha maturidade no Brasil para isso, que é a performance ou o comportamento no governo, ele é diferente do que o processo eleitoral, né? É óbvio que conservadores e liberais aí vão, no período eleitoral, se acusar de uma série de coisas, vão demonstrar erros, mas em momento como esse, em momento em que é necessário uma determinada união para um objetivo maior, a gente entende, a gente observa outros ambientes, e o Canadá é um deles, em que existe uma maturidade, eu não consigo achar outra palavra a não ser maturidade, né? Para que as pessoas saibam que é algo para o Estado, para o país, para a nação, e que a discussão eleitoral pode voltar no momento seguinte, quando houver o período eleitoral, quando as pessoas estiverem próximas às urnas, né? E eu queria destacar, você falou do primeiro-ministro, né? E é interessante isso, que o Trudeau é um primeiro-ministro que tem função de chefe de governo, né? A chefe de Estado do Canadá é a Rainha Elizabeth, mas como a Rainha Elizabeth está distante, ele assume para si também, e tem alguns discursos dele, um dos primeiros discursos que ele fez sobre o coronavírus, ele diz, é a nossa atitude de hoje que vai definir o que vai ser o Canadá do futuro. Né? Esse é um discurso que, em geral, está na boca de um chefe de Estado, né? Quando há essa separação, no Brasil não há, né? Quando há essa separação, esse é um discurso que está na boca do chefe de Estado, mas é aí que a gente nota essa capacidade de liderança. É chefe de governo, mas neste momento a ação dele vai muito além do governo, do período de governo dele. É uma ação de Estado. E é interessante que isso dá para notar, então, no dia a dia, como você está contando, né? E uma das... logo no começo, a esposa dele contraiu o vírus, e foi muito interessante ver como é que qual foi a postura dele. Então, eles têm aqui uma casa onde eles estão agora, não é a casa onde eles normalmente ficam, que seria o equivalente ao Camp David dos Estados Unidos, é o cottage que eles têm aqui. E aí o que aconteceu? Ele se isolou, né? Seria equivalente à Granja do Torto aqui no Brasil, tá? Exato, exatamente. Então ele se isolou, a Sophia Trudeau ficou lá em isolamento, ele também, e todo dia, quando ele vai fazer o pronunciamento, num dos dias ele saiu, e ele falou, desculpa, ele se atrasou um pouco, ele falou, desculpa, eu estava dando janta para as crianças, e isso foi muito interessante porque a população veio e se fala assim, bom, o cara estava dando jantar para as crianças, eles não têm empregada lá nessa casa, ele tem a equipe de segurança que fica ali fora, claro, mas ele estava ali dentro, se isolou também, ele fez o próprio isolamento, porque ele, lógico, tinha contato com a esposa dele, mas ele seguiu, pelo exemplo, mostrando, ele está pedindo para o pessoal ficar em casa e também ficou em casa. Esses dias ele saiu para fazer uma viagem, depois dos 14 dias de isolamento, e o pessoal já foi para cima dele, falou, não é o exemplo que a gente quer ver, e ele se retratou e segue essa... Então tem uma consistência entre o discurso e a ação, e isso transmite uma confiança grande para a população. É claro que ninguém está feliz, preciso deixar uma coisa bem clara. O pessoal aqui está passando um aperto também, muita gente foi demitida, muita gente pediu auxílio-desemprego agora, tem bar fechando, tem restaurante fechando, não está fácil para ninguém, mas mesmo assim a população se uniu, e eu não vou dizer todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas a maioria da população tem seguido as instruções, porque tem uma linha muito clara, desde lá do primeiro-ministro até os vereadores aqui da cidade. Então não tem, em nenhum momento dessa cadeia, tem alguém dizendo, mas não sei, viu? Estão te manipulando. Alguém vai ter um benefício eleitoral lá na frente, né? Não tem. E isso dá uma tranquilidade enorme, deixa todo mundo na mesma página. E como eu falei, essa comparação é porque eu estou vivendo isso. É muito curioso ver isso, porque é a primeira vez na minha vida que
eu tenho a oportunidade de ver, de viver alguma coisa assim. Quando eu penso do ponto de vista psicológico, tem uma... Se a gente for olhar lá os experimentos do Solomon Asch, 1951, quando ele fala de conformidade social, isso é o que tem acontecido aqui. Então, a nova norma social é o distanciamento. Todo mundo entendeu, todo mundo faz e todo mundo reforça. Então, você vê as pessoas também, inclusive, dando um tapa na mão de quem não faz de vez em quando aqui. Mas aí é interessante que você cita isso, porque o papel, e até o que a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui ao vivo, né? O papel da liderança nesse aspecto é fundamental. E a gente se esquece um pouco, eu acho que o Brasil tem alguns problemas culturais que principalmente se manifestam no ambiente político, e um deles é que a gente não tem uma ideia muito clara do que é o papel do líder, né? A gente tem uma dificuldade de compreender que o líder não é aquele para quem eu torço, não é aquele que eu amo de qualquer jeito. Não, o líder é aquele que tem a obrigação, inclusive, de definir caminhos estratégicos. E se ele fizer errado, e aí a gente tem inúmeros outros exemplos de democracia, se ele fizer algo que eu considero errado ou que socialmente é reprovável, a minha função como indivíduo, como cidadão, é cobrá-lo, né? Então, a gente talvez confunda um pouco essa admiração ao personagem, que é algo que acontece muito no Brasil, e a gente tem um histórico de presidentes personagem, né? Os mais racionais que houve, que passaram pelo Palácio do Planalto, têm um quê de personagem, foram eleitos como personagens, e a gente se esquece desse papel da liderança. E aí, como você estuda muito liderança também, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, Rafael. Como é que a liderança desenvolve esse sentimento comunitário, mais do que de sociedade, nas pessoas que estão tocando o dia a dia? Você sabe que fora da universidade, a minha prática maior de consultoria é gestão de mudança, né? Então, eu tenho feito trabalho com grandes empresas e é interessante como a crise jogou no meu colo muita coisa que se aplica à gestão de mudança numa grande organização, se aplica também ao papel da liderança, né, de um chefe de Estado, de um chefe de governo. Eu estou vendo aqui bastante gente aqui na live que eu conheço, só dar um oi pro pessoal aí. Eu vou depois dar uma lida, viu? Isso é ótimo. Nossa. E tem muito Quse aqui, eu vi umas 7 ou 8 Quses entrando aí. O clã Quse foi convocado. Você usa Tuesday aí no Canadá, né? Se diz Tuesday, né? O pessoal me chama de Tuesday. Eu vi esses dias uma palestra sua, alguma coisa do tipo, aí você se apresenta como Tuesday, eu falei, opa, mudou Bom, um e aí, pouco. a questão a liderança no momento de ambiguidade e incerteza, as pessoas se voltam para essa pessoa que está nessa cadeira, né? Que é uma pessoa... Porque a liderança é isso, né? É uma pessoa autorizada pelo grupo a tomar decisões em nome do grupo, né? E o grupo acredita que essa pessoa vai tomar as melhores decisões. Então, as pessoas olham para a liderança na busca de um caminho, de uma diretriz, para diminuir um pouco dessa ambiguidade, dessa incerteza. Quando você consegue fazer isso efetivamente, o líder, e aí veja que eu não estou falando de resposta certa, eu estou falando de apresentar essa consistência, né, essa robustez na liderança. Quando o líder faz isso eficientemente, ele cria uma plataforma psicológica que estimula a inteligência coletiva. Então as pessoas falam assim, bom, está todo mundo fazendo isso, parece, tem algumas críticas, mas parece que é o caminho a ser seguido, e aí você cria um ambiente mais estável. E esse ambiente mais estável te ajuda a tomar, inclusive, melhores decisões no futuro. Quando você não faz isso, você estimula o egoísmo, o individualismo, e aí é cada um por si. E o cada um por si é muito ruim, né, para uma cidade, para um estado, para um governo. É muito ruim porque você faz aflorar uma quantidade de tensão que você não precisa naquele momento. Os comportamentos se tornam mais, como ele é mais voltado para o indivíduo, eles se tornam mais agressivos. E isso, se eu não segurar, esse comportamento se escala, né? E é o que a gente vê, por exemplo, que aconteceu na Venezuela. Começa assim, com protesto de rua e tal. Daqui a pouco, se ninguém segura, se se ninguém toma as rédeas disso, esses comportamentos eles não somem, eles tendem a se agravar.
E você está falando aqui de tomar as rédeas com liderança, né? Não é tomar as rédeas dando porrada com a polícia na rua, né? Não, exatamente. Você sabe que tem, e você conhece também, tem um clássico da ciência política, ou da filosofia política, né? O Hobbes, que fala exatamente sobre a função do Estado como protetor, né? No momento em que o indivíduo encontra no Estado a possibilidade de proteção individual, que ele se associa ao Estado. Esse contrato com o Estado se dá no reconhecimento da possibilidade do Estado protegê-lo e da liderança fazer isso também, né? Então, talvez o que a gente tem aí, e eu gosto muito desse, embora eu não entenda de psicologia, eu gosto muito dessa aproximação entre o comportamento individual, o comportamento do ser humano normal, né, dentro do ambiente político. Como é que isso tudo somado cria aquilo que a gente chama de política, né? E aí até a Laila, deve ser amiga sua também, já comentou bastante, eu estou vendo uma Laila, pergunta sim. dela, falando sobre essa diferença, né? Talvez esse problema que no Brasil surge a partir de uma crise, claro, o coronavírus está aí, mas o problema se torna ainda maior com a ausência da liderança, né? E é importante que você cite isso, o aflorar deste comportamento individualista, egoísta, que faz com que, e aí a gente vê nas ruas hoje, né? As pessoas estão saindo às ruas e dizendo, tô nem aí que os outros vão adoecer, eu não sou grupo de risco, consequentemente eu não vou adoecer, e se isso não vai me afetar, eu não estou preocupado com o outro. Essa tensão demonstra algo que é muito perigoso para a gente, que talvez a gente esteja vendo que o Brasil, na verdade, não existe, né, como esse sentimento coletivo. Né, e por isso o papel da liderança é super importante. Eu saí um pouquinho do tema, mas queria que você voltasse. E você encontra isso na maior parte dos personagens políticos por aí, né? Quando a gente olha para... Porque a liderança ela é um fenômeno social, né? Ela só existe porque existe mais gente. Então, quando você olha a liderança, ela existe na relação com essas outras pessoas, a liderança ela é legitimada a partir do momento em que as pessoas acreditam no que você tem feito, só que isso só vai acontecer quando elas percebem uma consonância entre o discurso, tem um alinhamento entre o que eu falo e o que eu faço. Né? Perfeito. Se eu tenho bastante discurso e pouca ação, as pessoas vão enxergar aquilo como blá blá blá, uma tentativa barata de manipulação. Se eu tenho muita ação e pouco discurso, as pessoas não entendem por que você está fazendo muita coisa, e aí não tem sentido, e as pessoas não se engajam. Então, para voltar na pergunta da Laila, quando eu vejo, e aí eu vi isso muito, e era uma crítica que eu fazia, inclusive ao governo da Dilma, que eu percebia, porque, dentre outras coisas, já fui acusado de petista, pessoalista, e, enfim. Mas olhando a liderança, quando você vê um líder falando uma coisa e fazendo outra, então, eu me lembro do Bolsonaro na época ainda do Mandetta, quando ele falava, não, é isso, e põe a máscara na coletiva, e depois sai e beija e dá a mão, você não vai criar a ação esperada na população, né? E isso é muito ruim, porque, como eu falei, cinde, né, quebra esse protocolo coletivo que deveria ser seguido. E aí, a longo prazo, isso não vai ser bom para ninguém, porque você vai depender de uma inteligência, de uma ação coletiva, para, por exemplo, conseguir sair dessa crise mais fortalecido. Porque que a crise vai passar, eu não tenho dúvida. Mas como você volta dessa crise que vai ser a questão toda, né? Tem voltando nessa coisa da ideologia política e como isso tem afetado, Kleber, tem um artigo muito legal do Prugin e Croswell, foi publicado no ano passado. Eles estudaram a psicologia das ideologias políticas extremas, né? Eles chegaram à conclusão no estudo de que esquerda e direita radicais
os extremistas, eles usam mecanismos psicológicos parecidos, ajuda a explicar de uma forma parecida. Então, eles levam em consideração 4 grandes fatores. Um é o estresse psicológico. Então, as incertezas, elas estimulam a aderência aos extremistas, né? O medo, né? Exato. E isso vale para, eu diria que dá até para extrapolar, você não precisa nem falar só de política. Quando você olha os jovens franceses que foram recrutados pelo Estado Islâmico, né, muitos deles foram por um desespero, um nível de abandono, e aí eles acham no extremista uma resposta. Então, um é o estresse psicológico. O outro é a simplicidade cognitiva, de como é que você enxerga o mundo. Então, tem uma visão de tudo ou nada. Então, eu faço um pêndulo, né? Que fala muito disso é o Schopenhauer, né? Do pêndulo. Schopenhauer, exatamente. Eu vou para um pêndulo, então eu saio de um e vou para o outro, porque ir para o extremo, e isso só acontece porque eu tenho uma série de assunções diretas sobre como é que o mundo funciona, me dá conforto. Porque essa pessoa sempre dá resposta para tudo. Isso dá um conforto psicológico danado. O terceiro fator é o excesso de confiança. Quando eu fiz o movimento, tudo que é meu é superior ao seu. Então eu vejo os petistas xingando os bolsonaristas de burro e vice-versa, e fica nesse embate. E a última consequência psicológica, que é a mais perigosa, na minha opinião, é essa intolerância, porque eu uso um julgamento moral absoluto em relação ao outro, porque você não compartilha da minha verdade universal, e aí os extremos ficam mais extremos. Eu espero isso sempre num período de eleição, né? Esperado. Um ataca o outro, né? Tem sempre muito latido dos dois lados. O ruim é ver isso depois da eleição e ainda continua esse embate como se a gente tivesse em época de eleição. Mas aí é uma questão interessante, né, que eu quero que você comente. Talvez a gente esteja vivendo no Brasil redemocratizado pós-85, a gente esteja vivendo no Brasil a primeira vez em que não há outro recurso para o grupo que está no poder ou para a liderança principal, não há outro recurso a não ser esse discurso que insiste no medo, né? Porque se a gente pensar num aspecto importante da política, que é o discurso da racionalidade, né? Então, vamos pensar que, por mais que haja paixões no processo eleitoral, no momento, e aí citando Anthony Downs, o cara que discutiu a rational choice lá nos anos 50 nos Estados Unidos, há um aspecto racional que leva a uma determinada eleição, a uma determinada escolha, que é aquilo que você vê como serviço na política, né? Este grupo vai trazer asfalto para minha rua, este outro vai melhorar a escola. O fato é que essa escolha específica do presidente atual no Brasil foi uma escolha que pouco teve de racionalidade. E a paixão, em determinadas circunstâncias, buscava uma certa racionalidade, uma invenção de racionalidade para dar conta de sua paixão. Então era assim, qualquer outro que na verdade não existia. Então, inclusive, a tentativa do discurso racional sobre a paixão era falso, não era baseado em fatos. E isso, para mim, né, se a gente olhar para o fenômeno do Trump nos Estados Unidos, o que a gente tem aqui é muito diferente, né? Embora as pessoas gostem de comparar, o que a gente com o Trump tinha uma certa racionalidade, inclusive quando ele ganha ali no cinturão no antigo cinturão do aço que virou cinturão do ferrugem, né, hoje em dia, quando ele ganha ali, há uma tentativa de demonstração para o grupo que estava perdendo, que era o Partido Democrata, que eles não tinham dado conta. Aqui não, aqui o ambiente do ódio e dessa construção tão passional fez com que a gente tivesse a impossibilidade de trazer este governo, e a incapacidade também do líder, de trazer esse governo por uma certa razão no desenvolvimento. Então ele tem que sustentar esse discurso apaixonado o tempo todo. E aí eu queria saber como é que isso atinge as pessoas que, em geral, não têm formação política, não têm consciência dessa racionalidade necessária da política. Como é que você enxerga isso? Você sabe que o
o agravante dessa situação toda por exemplo, eu vou dar nome aos bois, hoje seria o Facebook e o WhatsApp. Isso põe a gente num furacão tão grande, porque você junta essa falta né, dessa visão crítica do que é política e tal. E é engraçado ver como no Brasil política virou quase que pejorativa, é quase que uma ligação imediata. E aí você vê muita gente se informando pelo WhatsApp ou pelo Facebook, sem compreender de onde vem essa informação, né? E um exemplo muito claro disso hoje são as N teorias de conspiração que o vírus trouxe à tona, né? Das mais elaboradas até as mais impensadas, até outro dia eu estava vendo, até o Kiko do Chaves estava dizendo que a maçonaria... Que a maçonaria, o Bill Gates e o 5G. Eu falei, só uma mente muito criativa, brilhante, barra esquizofrênica, conseguiria chegar a uma conclusão dessa. Porque o que acontece? E aí eu vou entrar um pouquinho na teoria da conspiração, né? Porque eu acho que isso é um exemplo claro do que tem acontecido, é que é muito sedutor acreditar numa teoria de conspiração, porque ela é fechada nela mesma. Nela mesma, né? Então, tem um artigo que foi publicado algum tempo atrás, eu não me lembro agora o nome dos autores, mas eles explicam o fenômeno psicológico por trás de acreditar em teoria da conspiração. E eles dizem que a teoria da conspiração é sempre um negócio envolvido quando as consequências de algo que está acontecendo são muito sérias. Então, a Covid-19 é um exemplo disso, né? A crise que a gente tem passando. Como as consequências são muito sérias, as pessoas estão vendo, a ideia é criar uma solução mágica psicológica também da mesma proporção, muito grande. E aí vem as teorias da conspiração. Então, o que acontece, e a mesma coisa a gente vê com o aquecimento global, com as vacinas, com a Terra plana e por aí vai. Então, o que acontece? Como ela é fechada nela mesma, qualquer evidência que entra, eu consigo explicar, eu consigo ligar um ponto a essa coisa. Então, aqui no Brasil eu não vi isso muito forte, mas aqui nos Estados Unidos é muito forte a teoria da conspiração do 5G. Sim. É a bandeira dos conspiracionistas lá, é o Mas 5G. tem gente aqui bancando essa ideia também já, viu? Que o 5G mexeu de uma forma com certas células e soltaram uns negócios por aí. Exato. E aí o que acontece? Como eu consigo ligar tudo, né? Essa é a beleza da teoria da conspiração. Eu consigo ligar. Eu vi uma do George Soros também, planejando, né, mexendo na política do Brasil junto com a Globo, e junto com o Bill Gates, junto com o 5G. Então, qualquer coisa nova que entra, eu consigo ligar na teoria da conspiração. E isso é muito sedutor, né? Porque eu consigo explicar. Me põe numa posição muito confortável. E tem uma questão importante, que é a questão narrativa, né? A narrativa da teoria da conspiração, como você disse, ela é sempre muito fechada e ela te dá uma autoridade por você ter acesso a um certo conhecimento, né? Então ela, claro, falsamente cria a ideia de que você dominando a teoria, você domina um certo conhecimento e consegue dar forma a explicações que seriam racionalmente limitadas, porque não tem jeito, a ciência não dá conta de uma série de coisas, a ciência não dá conta de falar do futuro, e essa limitação que é muito, e aí eu espero que todo mundo entenda, é muito herança do discurso religioso, né? A gente está falando aí dos mesmos motivadores desse discurso, né? Claro que não há crítica alguma aqui, estou falando de um aspecto que movimenta a sociedade, né? Porque se a gente pensar nos organizadores da sociedade, a política, a ciência, a religião, tal, alguns discursos são muito frágeis e talvez o discurso da ciência seja o mais frágil, né? Por incrível que pareça, porque não dá conta. Exato. Né? Porque a ciência, pensar como cientista, e aí veja que eu estou falando de pensar como cientista, eu não estou falando em ser cientista. Porque qualquer um pode pensar como cientista. A ciência, ela sempre vai dizer, olha, isso é o que eu sei até aqui. Mas, se você me mostrar que isso não é o que é, eu estou disposto a me livrar disso e adotar
esse, né, é isso que a gente chama de construção da ciência. Perfeito. Agora, quando eu me entrelaço com um dogma, e aí pode ser qualquer um dogma, eu não estou disposto a fazer isso. Eu quero explicar tudo de acordo com aquela série de regras que eu tenho. E por isso que é muito difícil, por isso que eu acho que a ciência tem sido tão atacada ultimamente, é porque não é psicologicamente confortável acreditar na ciência, né? Tanto é que vai chegar uma hora que alguém pode descreditar o seu estudo porque tem mais informações. Fala assim, tá vendo? Sim. Esse pessoal não sabe de nada, igual meteorologia, tá toda hora mudando. Mas é exatamente isso que torna a ciência, esse talvez seja um aspecto mais positivo da ciência e também o mais desconfortável, né? E aí, em termos psicológicos, há uma fragilidade do indivíduo para conviver com essa incerteza da ciência, né? E aí o dogma te dá uma segurança que te faz mais completo, né? Pode te fazer acordar pela manhã e dizer eu compreendo a vida e o mundo, né? Você sabe que eu publiquei um estudo, até coloquei um vídeo, mas eu tive que fazer o vídeo em inglês, mas eu publiquei um estudo em 2008, quando eu ainda era estudante de mestrado aí no Brasil, de um fenômeno psicológico chamado de percepção de invulnerabilidade. Eu vi esse vídeo, hein? Não li o artigo, mas vi o vídeo esses dias. Então, e eu estava encucado aqui com por que muita gente tentava ou luta contra o distanciamento, fora de razões econômicas, tá? Eu nem vou entrar nessa seara aqui. Mas a gente tem, enquanto ser humano, uma percepção de que a gente é parcialmente invencível, a gente é invulnerável. Então, a gente tende a acreditar que as coisas ruins vão acontecer mais com outras pessoas do que com a gente mesmo. E sem o Bullman Freeze, isso foi em 1983, no artigo original deles, eles diziam que isso serve para tudo, para evento catastrófico, para o dia a dia, para o jeito que você dirige. No Brasil, o que foi interessante, quando eu adaptei esse estudo americano para o Brasil, eu fui obrigado, entre aspas, porque tinha um aspecto cultural de religião e de fé tão forte que eu não consegui explicar o fenômeno todo. Eu tive que inserir um aspecto de fé e de religião. Então as pessoas tendem a acreditar que os eventos não acontecem ou não aconteceriam com eles, porque eles conseguem controlar o meio, né, em certa monta. Então, eu sei que o trânsito é caótico, mas eu dirijo muito bem, por exemplo. Né? Eu sei que o vírus está aí, mas eu estou tomando todos os cuidados, por isso que eu posso ir para a rua. É interessante isso, desculpa, eu te interrompi, porque mas na verdade você estava continuando, é que deu uma pausa por causa da minha internet, que não está grande coisa. Mas já que eu interrompi, vou continuar interrompendo só um pouquinho. É interessante como, de novo, a gente está aí o papel da narrativa, né? A gente se torna, e aí uma questão meio linguística mesmo, a gente se torna um personagem tão importante para a nossa narrativa, a gente é um personagem tão importante para a nossa narrativa, e como personagem principal é impossível que as coisas ruins aconteçam. As coisas ruins vão acontecer no entorno, com as pessoas que estão ali, mas com a gente não, que a gente tem um final feliz ali pela frente, né? Exato. Então é muito interessante. E o aspecto religioso, o Rafael, que me deixa curioso, é porque quando a gente diz religioso, a gente tende a simplificar muito, né? Existem culturas religiosas, se é que a gente pode dizer assim, tradições religiosas, que tornam esse relacionamento com a ciência mais ou menos simples. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, para o comportamento de um protestante de igreja tradicional nos Estados Unidos, ele tem uma aproximação com a ciência muito maior, né? O nosso sincretismo religioso faz com que a gente também tenha a capacidade de ter um texto sincrético, isso é, eu vou buscar explicações de mundo de formas diversas e elas não precisam se relacionar originalmente entre si. Uhum. Eu crio esse relacionamento entre eles. Então, é um aspecto importante da nossa cultura, mas também está presente nesse ambiente. Desculpa aí de novo pela interrupção. Não, e é isso. E aí a religião, veja que aqui não é no sentido pejorativo, é entender como é que o sujeito se sente protegido, ou pela fé, ou pela religião, independente da religião que seja, e aí isso
também explica porque muita gente adota esse comportamento inseguro. Eu vi o caso de um pastor nos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros a abrir as portas da igreja, chamar todo mundo para dentro, e tem uma fala dele, ele falando que ele está coberto lá pelo manto sagrado e tal, e que, bom, e aí 2 semanas depois ele morreu contraiu o vírus e morreu, assim, sem chance alguma. E por outro lado, eu vejo exemplos como o Papa Francisco, que foi lá e rezou, simbolicamente aquilo foi muito poderoso, e rezou a missa na Basílica sozinho, mandando uma mensagem também para né, a população. Olha, assim, e é esse lado franciscano mesmo, né, de jesuíta, assim, dá para fazer religião em qualquer lugar e você não precisa estar dentro da igreja fechada. Isso foi um aspecto interessante do ponto de vista de narrativa, de mandar essa mensagem mesmo sem dizer diretamente. Eu acho o papel da liderança do Papa Francisco interessante, né? Porque eu não sou católico, nunca fui, não tenho uma relação religiosa com o Papa, mas eu fico olhando às vezes e pensando que deve ter muito católico chateado com ele. Porque no final das contas ele é muito mais o líder de um Estado, né? É um líder político, do que exatamente um líder religioso, embora ele faça essa construção. E aí sim, né? Eu vejo ele, tanto ele quanto o Ratzinger, o Papa anterior, com essa tentativa de aproximação entre ciência e religião, que é uma aproximação difícil, principalmente para o ambiente católico, em que isso não é natural, né? Isso vai se desenvolvendo com a história, né? Ao contrário, sei lá, de um calvinista, em que ciência e religião estão bem mais próximas, um luterano, né? Mas eles fazem esse papel. E o Papa Francisco criou uma simpatia pela Igreja Católica, né? Com os seus vários atos, com suas várias ações, ele cria uma simpatia com a Igreja Católica por parte dos não católicos. Eu não sei se no longo prazo ele vai conquistar muito mais católicos, isso vai ser bom para a Igreja, ou se no longo prazo ele vai arranjar tanta gente chateada dentro da Igreja que ele vai esvaziá-la. Mas, de novo, do ponto de vista de liderança, é interessante ver. E aí, essa é a beleza da liderança. A gente pode ver isso na religião, no Estado, nas empresas, né? No começo, eu lembro que a discussão grande foi como é que as empresas estavam lidando com né, e muita gente chateada com o que fizeram, né, de algumas políticas, desde demitir até exigir que as pessoas fossem trabalhar, e hoje todo mundo no home office, como é que as lideranças têm se adaptado a fazer a gestão de uma equipe remotamente, que não é um negócio fácil, né, dependendo da área que você está, é um negócio extremamente difícil. Mas tem uma outra questão, eu acho, Kleber, que aqui vale a pena, em tempos de que todo mundo, a gente estava voltando a falar da credibilidade, da crise de confiança, é que eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente é muito bom, mas a gente tem umas falhas gravíssimas e são os nossos vieses, né? E a psicologia cognitiva estuda muito o que são esses vieses. O viés é um filtro na nossa percepção. Sim. E ao contrário do que a gente gosta de imaginar, nós não somos seres absolutamente racionais. A gente não usa toda a percepção para então tomar uma decisão. A gente tem vários e vários filtros, né? A gente tem filtro de personalidade, filtro do ambiente que a gente está, filtro de inteligência, de capacidade cognitiva, enfim. Então, o que acontece é que esses vieses acabam atrapalhando a nossa tomada de decisão. Um muito falado ultimamente é o efeito Dunning-Kruger. Tem um cachorrinho latindo, mas não liguem, tá? Pode tocar aí. Desculpa. Eu tenho, as crianças estão correndo aqui em cima, mas eles ainda não fizeram mas barulho. Mas não está fazendo barulho. Agora o cachorro realmente... Vamos lá. E esse é um efeito que eu tenho visto muito, e eu tenho visto na internet bastante as pessoas falando sobre isso, né? Que é exatamente esse paradoxo entre as pessoas que sabem menos acreditam que sabem mais, e as pessoas que sabem mais, justamente por ter mais dúvidas, por ter mais informação, elas não se colocam numa posição absolutista, então elas são mais comedidas no comentário que elas fazem, né? É quase Sócrates, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, exato.
Então, e esse foi um artigo muito interessante publicado em 2019, se eu não me engano, lá pelo David Dunning e o Justin Kruger lá em Cornell. Eles fizeram experimento com várias pessoas e com várias situações, jogando xadrez, sobre opinião sobre política, sobre a competência deles em montar quebra-cabeça. Eles fizeram vários. E aí o que eles perceberam é que as pessoas que têm os menores níveis de habilidade naquelas de competência são exatamente aquelas que se autoavaliam mais positivamente. Então, como eu sei menos, eu acho que eu sei tudo. E aí eu tento explicar aquele ditado que a gente tem no Brasil: quando você tem o martelo, tudo vira prego. Eu faço isso e é tudo muito absoluto, eu tenho muita certeza de tudo. Por outro lado, quanto mais eu estudo uma coisa, mais dúvidas eu tenho. Porque eu sei que tem tanta coisa agora influenciando que eu não ouso dizer, eu sei tudo que tem para saber disso aqui. E aí a gente fica, de novo, os extremos, né? Quem sabe menos acha que sabe mais, e quem sabe mais não acha que sabe tudo, acha que sabe menos. E talvez a gente tenha esse ambiente no Brasil muito aflorado até pela falta de educação formal, né? A gente tem aí um problema de escolaridade num primeiro momento, em 2, 3 gerações passadas. Depois a gente teve uma inclusão numa educação que não era exatamente uma educação com qualidade, né? E a gente criou um ambiente, voltando a falar sobre o aspecto o aspecto político, o aspecto do reconhecimento da liderança. A gente criou um ambiente em que as pessoas não conhecem sobre política, não sabem do que se trata, só que pelo fato de ter alguma possibilidade de construir discurso neste momento, elas acham que têm certeza absoluta. Isso é um fato interessante, Rafael, porque, inclusive porque a gente teve, num primeiro momento, o ambiente político, ou as pessoas que faziam política, se distanciando nas discussões ideológicas, nas discussões administrativas da política, das pessoas que estavam no dia a dia tocando as suas vidas, né? Quando ocorre o advento das redes sociais, as pessoas que não tinham acesso nem à informação, nem à construção, nem à definição do discurso, essas pessoas viram que tinham uma capacidade de construir e de, mais do que construir, de compartilhar informações em que elas acreditavam. Isso. E aí há um aspecto importante no Brasil, que na Índia também houve. Em alguns países isso aconteceu de forma muito interessante. Quando as pessoas tiveram a inclusão digital, a inclusão com as linhas de celular mais baratas, com acesso à internet, os pacotes mais baratos, aqui no Brasil ainda ocorre isso, são pacotes que têm acesso muito limitado à web como um todo, mas têm acesso ilimitado ao WhatsApp e Facebook. Sim. Isso fez com que a gente criasse uma geração, não estou dizendo nenhuma geração, são várias gerações conhecendo tecnologia e conhecendo comunicação ao mesmo tempo, por apenas um meio, ou por duas redes sociais, o WhatsApp como um mensageiro, mas como uma rede social, e o Facebook. E para eles, somente essas duas fontes são as fontes únicas de informação. Exato. E mais, a Globo, aquilo que eles assistiam, a Globo não tinha espaço para ele falar, para ele compartilhar, para ele mandar para o amigo. O WhatsApp e o Facebook tem. E essas pessoas conseguiram, as pessoas que construíram esse ambiente político todo, conseguiram compreender esse momento e fazer com que as pessoas se sentissem tão incluídas ao ter contato com a informação, ao desenvolver o próprio discurso e ao compartilhar, que isso lembra muito o que o Eco disse, um pouco antes de morrer, o Humberto Eco disse, e algumas pessoas não compreenderam muito bem, que a gente, no final das contas, deu voz, ou a internet deu voz, a internet deu voz a um bando de pessoas que falariam no máximo ali no boteco sobre as bobagens que ela acredita, e aquilo hoje tem um alcance enorme. Então, é super importante pensar isso, mas mais do que o resultado político, nas motivações individuais, nas motivações psicológicas que fazem com que essa pessoa consiga, sem informação, sem conhecimento, ter uma ideia clara de que é detentora do conhecimento e mais, é produtora de conhecimento. Exato.
você sabe que tem um outro viés Tô psicológico. pegando água aqui. Eu tô com a minha aqui do lado. Você sabe que tem um outro viés psicológico, um viés de percepção, chamado disponibilidade heurística. Tem um nome meio complicado para um negócio que é muito simples. Quando a gente tenta explicar alguma coisa, ou quando a gente vai emitir uma opinião sobre alguma coisa, mais uma vez, a gente não usa toda a informação disponível, porque é muita informação. A gente usa aquela informação que está mais fresca na nossa memória. Isso é chamado de disponibilidade heurística. É justamente por isso, porque sempre está disponível, porque está mais fresco. Isso ajuda a entender por que o WhatsApp, por que essa informação do WhatsApp tem tanta popularidade. Porque não importa mais se é verdade ou não. Como eu lembro e está ali, né, batendo na mesma tecla, eu uso aquilo para explicar qualquer coisa que apareça na minha frente. Deixa eu jogar nessa sopa mais um viés que aí vem em cima desse, que é o viés de confirmação. Né? E aí os seres humanos, a gente adora sentir que a gente está certo. Então, quando a gente percebe alguma coisa, a gente filtra com o viés de que a gente quer mostrar que a gente tem a razão naquele argumento. Isso é o viés de confirmação. Junta o viés de confirmação junto com a disponibilidade heurística, e aí eu tenho no WhatsApp uma série de mensagens. Vê só, eu consigo encaminhar aquela mensagem como se fosse minha. Então, isso me dá uma sensação de ser um free thinker, né? um pensador fora da caixa enorme. E eu vejo, eu participo de vários grupos de WhatsApp, e quando chegam essas mensagens encaminhadas, eu vejo algumas coisas. Primeiro, claramente não foi aquela pessoa que escreveu, mas ela se apropriou daquilo e encaminhou como se fosse dela. Em alguns momentos eu fiz um desafio. Eu falei, tá bom, eu li sua mensagem, agora o que você acha? E aí eu vi que a pessoa, ou essas pessoas, elas voltavam na mensagem de novo. Elas voltavam na mensagem. Eu falei, bom, mas eu entendi, eu li a mensagem. Mas agora, o que você acha? Nos casos em que eu vi uma pessoa tentando articular um pensamento, eles, na maioria das vezes, se embaralhavam e eles voltavam na mensagem de novo. Veja, nós não estamos discutindo se a mensagem é verdadeira ou se é falsa. Mas eles se apegam àquilo e aí eu consigo encaminhar para milhares de pessoas hoje em dia, né? E é interessante, né? Semana passada até a gente interagiu um pouco. A gente tem uma tendência, e algumas pessoas no ambiente político fazem isso com muita frequência, né, nas redes sociais, tem uma tendência a querer discutir racionalmente, convencer com argumentos alguém que compartilhou uma mensagem dessa, né? E aí você tem a questão básica do convencimento, do argumento, da retórica no Aristóteles, né, que é o logos, o ethos, isso, fundamentais, e o pathos, né? E não tem jeito, você não consegue construir um ambiente ideal para que aquela pessoa seja convencida, porque ela não está disponível, né? Aquela informação que ela passou naquele momento fazia apenas trazia apenas uma satisfação pessoal, alguma coisa do tipo, ou mais. E aí eu queria também te ouvir, até para ir terminando, porque tá acabando a nossa hora. Eu acho que grande parte dessas pessoas trazem uma questão importante, que é a frustração. Uhum. Né? Existe um componente de frustração, então vem uma mensagem que confirma algo que eu devo acreditar. Eu não li a mensagem, não sei exatamente o que está falando, mas confirma aquilo que eu quero dizer para o outro. E eu só quero dizer para o outro isso porque eu tenho uma frustração para lidar. E eu queria então ouvir de você a presença da frustração no diálogo, na tentativa da argumentação política. Que raio é esse que influencia tanto e, na minha visão, fez com que a gente estivesse no Brasil no momento em que a gente está? Eu vejo isso muito, isso é quase que visível se você lê nas entrelinhas das mensagens, essa frustração, e aí eles usam, são diferentes objetos persecutórios, né? Então uma hora pode ser o PT, uma hora pode ser o PSL, a outra hora pode ser qualquer outro objeto que eu queira incluir nessa mensagem.
quando as pessoas começam a encaminhar e você vê, você entende por que elas estão encaminhando, porque você entende o viés que elas vêm vindo, eu acho que tem um aspecto muito importante de entender não só a frustração, mas como é que essas pessoas têm filtrado essas mensagens. E aí, a gente não pode esquecer que tem gente de má fé agindo. A gente tem empresas agindo, né? O exemplo da Cambridge Analytica no Reino Unido com as eleições dos Estados Unidos foram no Brexit e nas eleições do Trump são um exemplo disso. Entender que há essa frustração, eu acho que é parte natural de qualquer fenômeno humano, inclusive quando isso é na política, isso é exacerbado. Mas eu vejo muito as pessoas se apegando a isso. Eu encaminhei, é quase que uma válvula de escape. Eu encaminhei, está aqui o que eu quero dizer, e acabou a discussão. E isso é muito ruim porque não gera conhecimento crítico, né? Eu vou citar um exemplo aqui do Átila Yamarino, que tem sido um interlocutor interessante do ponto de vista, né? E de novo, a ciência é um jeito de explicar o mundo, e ele tem sido o porta-voz. E aí as pessoas têm atacado agora o ethos, né? O locutor, que é o Átila. Então, como as pessoas não conseguem brigar com os fatos e com os números, eles começam a atacar a credibilidade do locutor, do emissor daquela mensagem. Que é ad hominem, né? E eu vejo no Twitter, coitado, assim, o pessoal... os threads, os fios deles, são todos falando, olha, tem esse estudo... E aí o pessoal começa a atacar a pessoa, né? O Átila, assim, dizendo, tá vendo? Esse cara é comunista, esse cara é... E ele tem feito um trabalho muito bom, porque ele não entra nessa discussão, mas esse é o momento que a gente vive. Então eu estou frustrado, só que é uma combinação perigosa, porque eu não só estou frustrado, eu parei de escutar, agora eu quero bater. E como eu falei, se a gente não toma conta disso, vai chegar uma hora que a coisa escala para uma... Né, Esse é meu temor, viu? Que a gente não tenha uma saída muito tranquila. Em geral, no ambiente político, eras de extremos como essas tem uma saída pelo centro, né? A gente tem sempre o papel ou de um líder ou de um movimento de concertação, como se diz. O nome concertação é importante porque o Chile fez isso na saída da ditadura, né? E a gente, infelizmente, talvez não tenha nem um movimento e muito menos um líder para essa concertação, né? E aí isso me deixa bastante curioso e pouco esperançoso quanto ao futuro político. Mas a gente trabalha com isso, né, Rafael? Não tem jeito, a gente precisa acreditar um pouco. É isso. E a gente tem um futuro. Você com 2 filhos pequenos, inclusive, precisa acreditar que o mundo e o Brasil pode ser um ambiente para eles também, né? Absolutamente. E aí, de novo, às vezes quando eu vou lá e posto alguma coisa, ou no LinkedIn ou no Facebook, eu também vejo muito isso. Quando as pessoas querem atacar eles não vão no logos, no conteúdo da mensagem. O ataque é o interlocutor. Eu quero quebrar sua credibilidade porque você não compartilha da mesma visão que eu tenho. Isso acontece normalmente, inclusive foi talvez a única discussão que houve na eleição de 2018 tenha sido sobre gente, né? Sobre quem dizia e não sobre o que se dizia, né? Sobre o ethos mesmo, né? Exatamente. E aí, a gente numa discussão, eu vi um estudo muito interessante esses dias, e o pessoal estava fazendo um mapeamento neurológico mesmo das pessoas quando elas estão numa situação de embate. E o primeiro elemento no nosso cérebro que é ativado numa discussão, num embate, num argumento, é o cérebro emocional. Cérebro emocional não é a linguagem correta, mas a gente sente primeiro, começa no fígado, né, para usar linguagem popular, começa ali. E aí depois a gente tenta acionar as partes mais racionais. E isso, numa polarização, o que eu faço? Ao invés de eu querer levar para o centro, para mim é mais interessante jogar mais gasolina na fogueira e deixa o pessoal no cérebro mais primitivo, porque isso me ajuda
né? Inclusive se o meu projeto de poder enquanto líder for esse. Sim, até porque... Desculpa, até porque eu continuo criando inimigos. A única forma de sustentação de alguns projetos de poder é com o adversário sendo atacado, né? Porque, inclusive, não há possibilidade de constatação de competência, uma coisa fundamental no ambiente político. Isso se dá com Trump, isso se dá com Bolsonaro aqui. É bem interessante na Índia também, o primeiro-ministro gosta muito disso. Esses dias ele arranjou uma briga histórica com o Gandhi, né? O Gandhi está lá há pelo menos 60, 70 anos morto, e ele fez questão de comprar uma briga. O grande inimigo dele era o Gandhi. Como está acabando o tempo aqui, eu só queria dizer os nomes das pessoas, viu, Rafael? Eu estou de lado agora porque eu estou no computador para ver, não estou conseguindo, então eu vou ver aqui mesmo. Eu vi vários nomes aqui, um monte de participação. Então eu vou só agradecer, porque não vai dar para fazer perguntas, porque o Instagram termina a live quando dá 1 hora. Mas está aqui o pessoal, a Cíntia Thaís, a Bel, a Laila, participou pra caramba, Piola, Zélia Firmino, a família Kius inteira, Lucas Bolognese, Luiz Flávio... tem algumas perguntas, tem gente pedindo informação sobre referências dos artigos que você citou. Quem é posso mandar sim. O problema é que eu não sei como é. Eu sou tão inexperiente no Instagram que eu não sei exatamente como fica depois, mas eu acho que fica lá no... Eu posso colocar no seu Instagram, né? Ou no meu Twitter também as referências e... Porque no Twitter não precisa adicionar como amigo nem nada, só... Perfeito. Então, você pode colocar lá algumas das referências para o pessoal. Que eu acho que foi Existe confiança quando há amparo. Tem muitos comentários aqui, a gente acabou não deixando o pessoal participar, Rafael. Não fomos tão democráticos assim. A gente precisa mais de 1 hora para começar. A gente precisa se acostumar um pouco mais. Mas, uma galera muito grande aqui entrou. Nossa, muita gente. Eu ia falar os nomes todos, mas realmente. Marina Jug está dizendo que bom ver vocês dois. Grande Marina, saudade. Olha só, quanta gente, hein? Vera Cressone, a Laila também perguntando de novo. Luiz Flávio, individualismo e culto à personalidade pode gerar uma crise maior? Eu acho que a gente falou um pouco disso, né? Política se dá de forma tranquila quando há um ambiente com um mínimo de racionalidade. E, em geral, o culto à personalidade é algo difícil, né, Rafael? Bom, o Trump é um bom exemplo disso, né? Saiu lá do aprendiz para como celebridade da TV para ser o presidente dos Estados Unidos. O Joãozinho 19, que eu não sei quem é, mas ok. Roberto da Mata diz que o Brasil é monarquista. Ele diz que precisamos de um monarca. Talvez a gente tenha, mas não sei se é exatamente monarquista, mas a gente não desenvolveu uma possibilidade de construção de participação política na base que fizesse com que houvesse hoje um reconhecimento da representação, né, Rafael? Uhum. Esse talvez seja o grande problema. Ou você vê o Brasil monarquista? Olha, eu sinceramente, eu não vejo. Sim, eu entendo porque que algumas pessoas veriam dessa forma, mas pessoalmente, eu não vejo. O Joãozinho de novo está pedindo as referências bibliográficas. Então, no meu Twitter eu vou colocar lá, inclusive, me manda uma mensagem via Twitter, eu vou compartilhar. Tem um arsenal aqui de artigos. Seu Twitter é Kiuzi, Rafael Kiuzi? Rafael Kiuzi. Isso. Tudo junto. Chiuzi, gente. Para quem não sabe. Então, Laila, Márcia, Tadeu, obrigado para todo mundo. Luiz, Karina Ferreira, mais gente falando oi. Foi, nossa, um barato conversar com você. Falta 1 minuto e 10 segundos, então a gente tem esse minuto para agradecer. Rafael, é sempre importante te ver as suas palestras, que às vezes aparecem nos vídeos do TEDx, e também os vídeos que você compartilha, os seus artigos, a gente sempre está dando uma olhada. É sempre bom ver você aí fazendo um sucesso bacana no Canadá, e espero que você não volte. Isso é ótimo. Obrigado, Kleber. Obrigado, pessoal que assistiu aí. Desculpa não dar tempo de responder as perguntas, mas é incrível como 1 hora passa tão rápido.
Bacana. Vamos fazer mais, vamos dar um tempinho e tentar entender o mundo pós-pandemia. Eu Isso estava vai vendo ser que tem interessante. gente que já está prevendo algumas coisas, mas é difícil neste momento ainda, né? Exato, exato. Eu acho que os aprendizados são inúmeros e espero que os aprendizados se transformem em ações diferentes da humanidade mais para frente. Faltam 10 Exatamente. segundos. Muito obrigado, abraço e até a próxima, Obrigado. Rafael. Beijo pessoal pro Brasil aí. Tchau, tchau. Valeu.